Fala, abençoados! Começa aqui mais um Explica aí, pastor, e dessa vez nós temos uma pergunta muito boa vinda de mais uma criança, meus irmãos. É isso mesmo, mais uma criança que faz uma pergunta e essa criança abençoada chama-se Raíssa e ela veio com uma pergunta forte, hein? Olha a pergunta da menina. Jesus é o nosso irmão ou o nosso pai? Você já parou para pensar sobre isso? Você já parou que isso daí, muitas pessoas se divergem, muitas pessoas criticam, muitas pessoas falam muitas coisas a respeito disso, mas hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre Jesus é o nosso irmão ou o nosso pai? Um cafezinho para alegrar o dia, né? Café é bom demais. E aí eu quero ler um texto como base para a gente deixar ele de base para nós, que está escrito lá em Mateus 28:19, parte final do versículo que diz assim: em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Isso já nos leva a pensar que são três: Pai, Filho e Espírito Santo. Mas nós temos que abrir esse leque, abrir essa palavra, abrir esse estudo. E eu quero ler um texto que está escrito em Hebreus, capítulo 2, versículo 10 e o versículo 11, para a gente começar a pensar, como diz, como está fazendo minha sogra, a tricotar, a fazer crochê e a gente fazer um belo gorro e entendermos se Jesus é o nosso Pai ou o nosso Filho. Vamos lá? Diz assim o verso 10: porque convinha que aquele por cuja causa são todas as coisas e pelo qual todas as coisas subsistem, trazendo muitos filhos à glória, fizesse perfeito pelas aflições o autor e príncipe da salvação deles. Porque tanto que santifica como os que são santificados são todos de um, por cujo motivo não se envergonha de chamá-los irmãos. Então vemos aí, irmãos, porque convinha que aquele, ou seja, este é Deus o Pai. E convinha o que, irmãos? Convinha ser conveniente, adequado, apropriado, fazer uma grande família, pelo qual todas as coisas subsistem, trazendo muitos filhos à glória. Ou seja, meus irmãos, quem nos salva é Cristo. E esta maravilhosa graça, essa maravilhosa salvação, fizesse perfeito pelas aflições o autor e príncipe da salvação deles. Ou seja, através do sofrimento de Cristo, nós somos feitos filhos de Deus e irmão do nosso Senhor Jesus. Mas por que isso? Mas como pensar sobre isso? E é o que vem o texto nos dizendo. O texto do verso 11 diz assim: porque tanto que santifica como os que são santificados são todos de um. Isso leva-nos a pensar que quem é que nos santifica? Jesus. Ele é o que nos santifica. E quem é o santificado? Nós somos todos um. Tanto que santifica como os que são santificados são todos de um, por cujo motivo não se envergonha de chamá-los irmãos. Os filhos que procedem de Deus, irmãos, procedem de um só. Podemos pensar que todos somos de um Pai, de um mesmo Pai. Todos de um. Por isso, Jesus ele não se envergonha, como diz o texto, de chamá-los irmãos. Ou seja, Jesus não tem vergonha alguma de nos chamar de irmãos, pois sua morte trouxe muitos filhos à glória. Deus, o maior objetivo
na salvação é ter uma grande família em Jesus Cristo. Mas você pode pensar, Mozart, mas o que você está querendo dizer? Me dá mais algum argumento? Tá muito... Eu preciso de mais alguma coisa para entender que Jesus é o meu irmão, Deus é o meu Pai. E aí a gente vai ler lá então em Romanos capítulo 8 e o versículo 29 para nós entendermos um pouco mais a respeito desse texto, de tudo isso que é falado. Diz assim, verso 29, porque aos que antes ele conheceu, também os predestinou para que fossem feitos conforme a imagem de seu filho, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Isso leva-nos a pensar o que, meus irmãos? Isso leva-nos a pensar que, por meio desse texto, porque aos que antes ele, Deus, aos que antes ele conheceu, Deus também deu. Deu o quê? Deu, como diz o texto, para que fossem feitos conforme a imagem de seu filho Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos. Não significa, irmãos, que Jesus nasceu como um pecador. Não. Jesus nasceu, e nós bem sabemos, por meio do Espírito Santo. Mas isso leva-nos a pensar que nós somos filhos de Deus. E somos filhos de Deus, e o primogênito entre muitos irmãos chama-se Jesus Cristo. Mas, se a gente pensar nesse mesmo texto, de Romanos 8, ele vai dizer o seguinte, lá no versículo 16, 17, 15, eu quero falar o 15 um pouquinho, porque ele diz assim, porque não recebeste o espírito de escravidão, para estares outra vez em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Porque o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Aleluia! Como é bom nós pensarmos, irmãos, que nós não recebemos um espírito de escravidão, mas para estarmos em temor, e sim recebemos um espírito de adoção de filhos. Aleluia! O Espírito Santo nos adicionou à família de Deus para termos a graça maravilhosa de clamarmos Abba, Pai. Ou seja, nós podemos chamar Deus de Pai. Porque o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, somos filhos de Deus. A partir do momento que nós somos salvos por Cristo Jesus, nós somos filhos de Deus. E esta graça maravilhosa nos dá a oportunidade de sermos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, como o verso 17 diz, logo somos herdeiros também. Ou seja, temos este privilégio de ser herdeiro de Deus, ou seja, ser enriquecido do mais alto de tudo. E co-herdeiro de Cristo. Tudo que pertence a Cristo pertence a nós, que por meio da cruz foi feito tudo isso. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Ou seja, nós temos um privilégio. E esse privilégio é ser chamado filho de Deus. E ser herdeiro também. E co-herdeiro de Cristo Jesus. Mas eu quero pensar com os irmãos
lá em Hebreus ainda, voltando lá em Hebreus, no capítulo 2, e no versículo 17 e 18, para nós pensarmos um pouco mais acerca disso. Diz assim: pelo que convinha em que tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é para Deus, para expiar os pecados do povo, porque assim que ele mesmo padeceu sendo tentado, é poderoso para socorrer aos que são tentados. Isso leva-nos a pensar, porque pelo que convinha em que tudo fosse semelhante aos irmãos, isso leva-nos a pensar que Cristo, ele se aproximou dos humanos para salvar aqueles que haveriam de ser salvos, que hão de ser salvos pela fé. Mas por que isso? Para que ele seja misericordioso e o fiel sumo sacerdote naquilo que é para Deus. Nós aprendemos isso, nós aprendemos a cada dia que passa, que o representante diante de Deus, o que podia obter a redenção foi o nosso Senhor. E ele obteve essa redenção vindo em forma humana, morrendo na cruz do Calvário, padecendo como um pecador sem ter cometido pecado algum. Mas nós temos que ver algo maravilhoso e um texto que nos faz retificar, ou melhor dizendo, ratificar que nós somos filhos de Deus e irmãos de Cristo, participantes da família do Senhor. Olha o que está escrito em Marcos, no capítulo 3 e no versículo 32 e 35, diz assim: e a multidão estava sentada ao redor dele, e lhe disseram: eis que tua mãe e teus irmãos te buscam e estão lá fora. E ele respondeu dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando aos que estavam assentados ao redor dele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Que maravilhoso, meus irmãos. Cristo olha ao redor dele. Imagina Cristo ali, olhando ao redor das pessoas e dizendo: estes aqui são meus irmãos e minha mãe. Ele apontava para aqueles que desejavam ouvir a sua palavra, aqueles que queriam estar mais perto dele, queriam fazer parte realmente da sua família. Não vinha próximo de Cristo para alcançar algo, mas vinha porque queria estar perto, porque queria ouvir a sua palavra. E aí diz: porque qualquer que fizer a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Ou seja, todos aqueles que aceitaram a Cristo como único e suficiente Salvador, foi dado-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E nós somos filhos de Deus, nós participamos desta grande família. E isso é maravilhoso, porque nós temos um Deus maravilhoso e um irmão que nos salvou da ira futura. Mas, para a gente fechar esse momento, eu quero ler o texto que leva-nos a pensar e a encerrar este assunto com esse texto maravilhoso que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E isso eu fico pensando. E aí a gente pode pensar: mas aqui está dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, ou seja, o seu único filho. Nós podemos pensar e entender que sim, Jesus, como diz o texto,
é o Filho unigênito. Mas ele morreu, sendo o Filho unigênito, na sua divindade, na sua essência, igual a Deus, para morrer na cruz do Calvário e dar filhos para a glória de Deus, para nos tornarmos seus irmãos, herdeiros de um grande privilégio e co-herdeiros de Deus, tanto nas aflições que nós podemos passar a cada dia, mas o melhor é entendermos que temos um Pai e um Filho e o Espírito Santo que intercede por nós até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus é o nosso irmão ou o nosso Pai? Ele é o nosso irmão. O nosso Pai deu o seu único Filho para nós nos tornarmos irmão dele e participantes da sua glória. Amém, meus irmãos? Fica aqui mais um Explica aí, Pastor. E se você tiver alguma dúvida, manda pra gente estudar e a gente buscar um conhecimento e entendermos mais da palavra de Deus. A palavra de Deus vai nos dizer que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer a Cristo. Amém? Eu fico por aqui. Um abraço.